Obrigada. Eu queria agradecer também o convite do IEC para participar do curso, muita honra que eu vim falar aqui. Eu tenho graduação em Direito, mas eu não atuo na área há muitos anos, e vim trazer uma proposta que se pretende crítica do discurso jurídico. Eu trabalho com discurso jurídico de gênero há mais de 20 anos, e mais recentemente com direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Eu vou falar muito brevemente aqui sobre judicialização, seguindo bastante a perspectiva que a Grazi apresentou, de olhar, entender o direito, o ordenamento jurídico como também ele produtor de opressões e discriminações, e como ele também um eixo hegemônico de poder que discrimina mulheres, que discrimina corpos indisciplinados, etc. Mas ainda assim eu vou tentar mostrar, do ponto de vista discursivo, simbólico, quais seriam as vantagens que a gente vê na judicialização e nas possibilidades da judicialização como uma ferramenta de luta pelos direitos das mulheres. Tá? Então, eu vou começar a falar aqui um pouco da característica do Estado constitucional, que é o Estado no qual nós supostamente vivemos, né? E que a característica do Estado não é a posse então, de documento escrito, de uma Constituição escrita, mas da efetiva proteção dos direitos individuais e coletivos que são resguardados aí nessa Carta. Né? Porém, a gente sabe que a caminhada para a construção desse Estado constitucional democrático, e a nossa situação presente é prova da fragilidade desse sistema, não é uniforme, mesmo nos melhores momentos, não é uniforme, não é igualitário, não é unidimensional e nem é sem percalços. Então, uma das formas contemporâneas de luta pela conquista e proteção de direitos individuais e de minorias tem sido a judicialização, tá? Com todas as suas limitações, como a Grazi já apontou. A judicialização, então, pode passar. Significa que algumas questões de grande repercussão política ou social vêm sendo decididas contemporaneamente, não só no Brasil, mas é um fenômeno que ocorre também nos Estados Unidos e em outros locais, né? Vêm sendo decididas por órgãos do Poder Judiciário, e isso vai trazer uma série de armadilhas, como a Grazi já mencionou, e não pelas instâncias políticas tradicionais, que seriam o Legislativo, o Executivo, incluindo a Presidência da República, os seus ministérios e a administração pública em geral. Né? Então, a judicialização vai envolver essa transferência de poder para juízes, para tribunais, com alterações significativas na linguagem, na argumentação e no modo de participação da sociedade, portanto, né, com essa nova ferramenta, digamos assim. Então, as mulheres são um dos grupos sociais minorizados, né, que têm buscado proteger seus direitos individuais também via judicialização. Né? Então, nessa fala, eu vou meter o fenômeno de violência de gênero, tomando como exemplo as judicializações com base na Lei Maria da Penha, de 2006, e na Lei do Feminicídio, de 2015. Os homicídios de mulheres, então, eles passaram a ser oficialmente reconhecidos como feminicídio no Brasil a partir da Lei de 2015, a Lei de Tipificação do Feminicídio, Lei 13.004, que reconheceu, então, esse crime como homicídio qualificado e incluiu no rol dos crimes hediondos. Né? E, posteriormente, em 2016, aparentemente, essa é a nova normativa, que todos os assassinatos de mulheres, homicídios de mulheres, a princípio, passassem a ser tomados como feminicídio. Tá? Então, a judicialização do feminicídio foi resultado de lutas em vários estados latino-americanos que foram tipificando esse crime a partir do final dos anos 90, início dos anos 2000, nos anos 2000. É uma das vertentes do debate sobre o problema da violência letal de gênero. Então, é um tipo de resposta possível ao enfrentamento do fenômeno, sem significar, obviamente, a totalidade da discussão, visto que é um fenômeno de extrema complexidade. Tá? Porém, é considerado por certas correntes, inclusive dentro dos estudos do direito, como um elemento fundamental para avançar no enfrentamento da violência de gênero. É claro que também existem as correntes dentro do direito que vão ser totalmente contrárias a esse tipo de tipificação. Tá? Infelizmente, agora eu não vou poder falar sobre elas, eu vou me focar em alguns aspectos que eu vi como positivos. Né? Então, a tipificação, pode passar a próxima, do delito feminicídio, tem o poder de dar visibilidade a esse fenômeno. Não apenas mostrando alguma coisa que estava oculta, uma vez que os feminicídios têm ocorrido historicamente há, sei lá, séculos, mas sim de politizar algo que foi naturalizado, ou seja, os homicídios das mulheres pelo fato de serem mulheres. Né? Algo que não era reconhecido, e ainda não é, de grande modo, como um problema estrutural do capitalismo patriarcal heteronormativo. Né?
Então, a tipificação a gente pode considerar que ela permitiu identificar o fenômeno e se apropriar desse termo feminicídio. Junto com ele, não só o termo, mas um conjunto de concepções teórico-políticas que vão tentar localizar a violência de gênero, as suas características, os seus modos relacionais, o seu contexto de produção, seus participantes, e incluindo, como disse a Grazi, em cima dessa complexidade, a interseccionalidade dos eixos de raça, de classe, de capacitismo, etc. Então, é um fenômeno de extrema complexidade. Tá? Então, falar em feminicídio, obviamente, essa é a compreensão que eu estou apresentando aqui, não significa falar apenas em um tipo penal. Isso é uma visão rasa e muito limitada da luta que foi gerar a tipificação, que foi gerar esse qualificador do homicídio, que é o feminicídio. Tá? Então, nesse enfrentamento da violência de gênero, falar em feminicídio, então, não é simplesmente abordar um novo tipo penal, ou simplesmente reivindicar do Estado um tipo de judicialização específica. Obviamente que o que está se falando aqui, quem defende essa possibilidade do feminicídio como uma ferramenta do enfrentamento da violência letal de gênero, é que esse fenômeno de violência de gênero tem que estar acompanhado de uma série de outras respostas do Estado, que não são apenas meramente respostas legislativas, respostas penais, né? E da sociedade civil também. Eu vou dar aqui alguns exemplos bobos que todo mundo já está cansado de conhecer. Educação sexual e de gênero na escola é uma parte essencial desse problema. Debate sobre a representação das mulheres e das meninas na mídia, sobretudo na publicidade, na indústria do entretenimento, o debate sobre a pornografia online, por exemplo, a qual as crianças cada vez mais jovens têm acesso. Então, tem uma série de outros aspectos da questão do fenômeno da violência de gênero que fazem, do qual o feminicídio, a tipificação do crime, é apenas um dos elementos dessa grande problemática que precisa ser enfrentada pelo Estado, pelo poder público e pela sociedade civil. Então é importante compreender que a violência letal de gênero é esse fenômeno super complexo, cujo enfrentamento passa também pelas vias da punição, ou seja, passa também pelo sistema jurídico, particularmente pelo sistema criminal. Não? Então a luta pela tipificação do feminicídio procurou justamente essa posição dos que são defensores da tipificação, procurou então tensionar o campo jurídico, trazer para dentro desse campo debates que outrora não estavam presentes e que ainda hoje não estão presentes. Tá? Então não é que se espere que uma lei penal seja responsável pela prevenção ou a diminuição de um fenômeno que ela aborda. E infelizmente, eu vou mostrar rapidamente números aqui no final, a lei de feminicídio não impede feminicídio. A lei Maria da Penha não impede a violência doméstica. Então, não é esse o propósito da lei, como a Grazi argumentou. Porém, na minha opinião, é um elemento de enfrentamento desses problemas estruturais. Né? Então, entretanto, embora a lei em si só não seja capaz de impedir que o fenômeno ocorra, a lei do feminicídio pode fomentar novas políticas criminais, por exemplo, políticas públicas de proteção às mulheres e de acompanhamento do autor do crime, a possibilidade de outras formas de intervenção que não sejam meramente de encarceramento, enfim, há uma série de outras possibilidades que a gente acredita que podem ser fomentados, inclusive pela existência desse tipo penal. E a existência desse tipo penal, que vai levar a uma série de julgamentos de casos envolvendo mortes de mulheres, né? Como, por exemplo, nós tivemos esse horrível caso recente no Rio de Janeiro, da moça que foi espancada por 4 horas por um cruz, né? E que, obviamente, isso vai ser enquadrado como tentativa de feminicídio. Então, aquele é um caso que aconteceu ontem ou anteontem, não sei, de muita gravidade, a pessoa está praticamente desfigurada pelas agressões que sofreu, aleatoriamente por uma pessoa com quem ela saiu. Então, a existência dessas judicializações envolvendo o feminicídio vão servir também como um processo de desestabilização do sistema jurídico. Eu sei que é uma expectativa meio utópica e talvez até ingênua, né, Grazi? Que a gente consiga desestabilizar esse monstro, mas uma vez que a gente, na minha opinião, como feminista, a gente tem que entender
entender que o campo jurídico também deve ser um campo de luta para nós. Ele não pode entregar de mão beijada, porque é um campo tão fechado e tão historicamente opressor. A gente tem que entrar nesse campo e fazer alguma coisa aí dentro. Tá? Então, serve como um processo de tentativa de desestabilização desse sistema, trazendo para o campo do direito disputas que eram consideradas alheias a esse universo. Que era aquela história de não vamos meter a colher nisso, isso não é da nossa conta. Agora, esses aspectos terão que ser tratados. Nem sempre tratados da melhor maneira, como eu já vou mostrar aqui. Tá? Então, agora eu vou falar um pouco sobre a Lei Maria da Penha, né, que já é um pouco mais conhecida nossa, porque é de 2006, já tem um tempo, e já tem dados, já produziu várias pesquisas, estudos, etc. Então, obviamente que a Lei Maria da Penha foi um passo importante na perspectiva de lutas pelos direitos das mulheres, tá? Uma vez que contribuiu para o reconhecimento, aqui eu estou falando do ponto de vista jurídico, né? Contribuiu para o reconhecimento no espaço público de um novo sujeito de direitos, que seria a mulher em situação de violência. Então, esse sujeito de direitos precisa de proteções especiais. Entretanto, diversos autores vão apontar limitações que o recurso ao sistema judicial traz para a gente lidar adequadamente com conflitos em relação de proximidade, como os casos de violência doméstica e de violência familiar. Eu vou apontar aqui apenas um estudo que eu achei interessante, que mostra alguns senões, alguns problemas das judicializações baseadas na Lei Maria da Penha. Tá? Pode passar. Então, esse estudo desses dois professores da UNB, um antropólogo e um jurista, um estudioso do direito, de 2016, eles pesquisaram práticas comuns em casos de violência doméstica em juizados do Distrito Federal, foram 4 juizados, entre 2010 e 2011. Um em Brasília, um em Samambaia, um em Ceilândia, o quarto em Rio Grande. Enfim, eu vou resumir muito, é um estudo longo. Da tipificação da violência de gênero, o que eles observaram foi que quando ela chega ao tribunal, ao juizado, ela já passou por sucessivas transformações. Né? Ela já passou por sucessivos enquadramentos, muitos deles feitos por homens bastante conservadores, inclusive, se não homofóbicos ou sexistas ou racistas, etc. Então vai se iniciar lá com o advogado ou advogada que foi responsável pelo inquérito policial, passando pelo promotor, terminando com o juiz. Então tem uma série de recontextualizações dessa história, desse evento, que vão passar pelo enquadre desses operadores do sistema judiciário. Então, esse conjunto de mediações ou de recontextualizações, como eu diria na minha área de análise do discurso, precisa ser considerado quando a gente vai olhar o alcance da judicialização como uma estratégia para promover mudanças de significados e de atitudes de gênero. Será que muda atitudes e significados nesse processo em que aquele evento de agressão vai sendo ressignificado e vai sendo mediado, né, durante o processo judicial? Então, a pesquisa do Simeone Oliveira também indicou que o encaminhamento dos casos, nos juizados que eles acompanharam, mesmo quando se procurava aplicar uma lógica de conciliação, ou seja, de possibilidade de discussão entre a parte agressora e a parte agredida, o que havia na verdade, como a Grazi falou, uma voz de autoridade vertical, que via determinar uma conduta que deveria ser adotada a partir daquelas audiências. Muitas vezes tudo decidido já na audiência inicial. Né? Então, esses operadores de direito, promotores, representantes do Ministério Público, juízes, né? De acordo com a sua compreensão, como você falou, do que é normal sobre gênero, uma compreensão heteronormativa, masculina, branca, etc., né? Em grande parte marcada por concepções prévias do que é família, do que é sexualidade, etc., definiam, então, nesses casos de agressão, e encaminhavam quais eram os modos sancionados de agir para homens e mulheres. Não havia, o que eles observaram, que não havia, na verdade, uma escuta das partes, ou uma negociação entre as partes, e sim uma triangulação entre juiz, Ministério Público e defensor, público ou privado, que produziam, então, um enquadramento, tá, para aquele evento. Nos juizados pesquisados, então, no Distrito Federal, nos casos de violência doméstica, havia uma preferência por penas alternativas. Eles observaram pouquíssimas condenações nesse período. Tá? Qual era a justificativa judicial para a preferência pelo acordo? Tá? É que a transação penal podia representar um sucesso maior na resolução do conflito doméstico. Então, eles tendiam sempre para o acordo.
E nesses juizados, então, nesses 4, predominava a suposição de que um acordo entre as partes, o agressor e a agredida, né, era preferível do que a condenação do agressor. Então, essa disposição para o acordo pode estar relacionada a inúmeros fatores, incluindo, por exemplo, as representações de gênero e os modelos de família que os próprios operadores judiciários trazem com eles. Tá? E fica claro, a gente tem que lembrar que impera no judiciário a ideologia da harmonia familiar, e daqui estou falando da família tradicional brasileira, tá? Impera a ideologia dessa harmonia familiar como um valor que tem que ser incessantemente buscado, deixando então o fenômeno da violência em segundo plano. Tem que proteger a família. Então, essa judicialização, na crítica do Simeão e Oliveira, permite que os magistrados exercitem o que eles consideram ser uma função civilizadora do direito, de educar e disciplinar condutas em direção a um modelo de relacionamento amistoso entre os casais e de proteção de ideais de família. Por exemplo, num dos juizados, o juiz se dirigia ao agressor e dizia: olha, agora você assinou esse compromisso aqui, conversa entre homem, olho no olho. Então ele decidia com o agressor. E num outro juizado, onde havia uma juíza, a juíza tendia a levar a discussão para os aspectos familiares, a questão da criança, a questão do patrimônio, a questão do dinheiro, e a violência ficava para lá. Deixa a violência para lá, vamos resolver as questões familiares e patrimoniais aqui. Tá? Então, existem essas limitações? Sim. Existem, estão lá em cada caso de judicialização pela Lei Maria da Penha ou por feminicídio vão ocorrer essas situações. Entretanto, apesar de não ser suficiente para dirimir o fenômeno da violência de gênero, a minha perspectiva, pelo menos, é que a judicialização passa a fazer parte, por enquanto, pelo menos, e esse por enquanto vai ser bem longo, né? Vai ser por enquanto assim, uns 100 anos, pelo menos, que a judicialização, então, faça parte do processo de construção e de luta pela cidadania das mulheres. Então, a gente vai precisar recorrer, ainda que a gente aponte todas essas falhas no processo. Tá? A judicialização, então, deve ser vista como uma das estratégias de resistência necessárias, inclusive, no âmbito do direito penal. E um dos objetivos de leis, então, como a Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, também um objetivo ambicioso, a Grazi sabe do que eu estou falando, mas a gente quer ter essa utopia, que essas judicializações também façam com que a perspectiva de gênero, de alguma maneira, possa entrar no judiciário. Que a gente possa, de alguma maneira, levar essa perspectiva para dentro do judiciário. Tá? E que essa perspectiva possa instrumentalizar operadores do sistema da justiça nos seus processos de tomada de decisão. Isso é uma luta, inclusive, de pessoas que pesquisam também com a área de segurança pública. Que a gente possa levar a questão de gênero para dentro da segurança pública. Tá? Permitindo, então, que nos processos de tomada de decisão, na produção de denúncias, de petições, de sentenças, que a perspectiva de gênero possa, um dia, ser considerada. Tá? Então, a judicialização reconhece o campo jurídico, em especial, como um campo discursivo, onde atores e papéis estão em disputa. São disputas de significado que nós não podemos deixar ao léu. Então, essas disputas ocorrem porque o discurso jurídico, pela sua hegemonia, pelo seu poder, ele tem a capacidade de conferir existência às comunidades, às suas respectivas identidades que ele nomeia. E também de dar legitimidade às demandas dessas comunidades, dando sentido a essas demandas. Né? A tipificação, então, do crime de feminicídio, por exemplo, remete a uma luta pelo poder discursivo. O poder de nomear, o poder de dizer o que é dor, para quem que é dor. E que a dor do outro seja reconhecida como uma dor que é legítima e que pode ser nomeada, inclusive pode ser tipificada como crime. Né? Dizer o que é importante, definir no imaginário social o que é grave e o que é crime. E para mostrar a gravidade, muito brevemente, dados recentes, que eu retirei de uma matéria que saiu muito boa no online de ontem, em apenas 4 anos, o processo envolvendo feminicídios tentados e consumados cresceu 316% no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no Judiciário Catarinense. Tá? Dados colhidos pelo TJSC. Tá?
significa que 697 mulheres foram assassinadas ou escaparam por pouco no estado catarinense, que é o segundo no ranking de violência doméstica, segundo o último Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2018. E isso com dados nos quais a gente não pode confiar, porque os dados não são cruzados, os dados não são completamente confiáveis. Mesmo assim, eles mostram essa enormidade. Né? E o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo, conforme a Organização Mundial de Saúde. Então, apesar das limitações, eu ainda opto pela judicialização como uma das possíveis ferramentas que a gente vai continuar usando. Obrigada.